Amados, como o pastor já falou aqui, nós viemos aí durante todo esse mês falando sobre restauração. Mas, para a gente começar a nossa meditação, eu queria que a gente abrisse no Salmos 23 e o versículo 4. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido de todo cristão, né? Eu acredito que sim. Então, Salmo 23 e o versículo 4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Estamos falando aí sobre restauração, mas o que é restaurar? Né? Vamos começar por aí. Restaurar é consertar. Quando a pessoa está doente, que ela fica convalescendo, sabe? Ela fez um pós-cirúrgico, por exemplo. Ela está numa reabilitação, ela está se restaurando. Então, restaurar, você pode ampliar para várias situações. E restaurar, às vezes, incomoda. Porque, digamos que seja uma ferida, vai precisar limpar e limpar a ferida. Não é só, não é, água. Retirar, às vezes, é fazer raspagens, né? E às vezes dói. Mas o resultado é fantástico, né? A restauração. Esse mês foi muito falado sobre isso. Dá até uma impressão que não tem mais nada para ser falado, né, de restauração. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma restauração diferente. Como assim? Restauração no vale. Como uma restauração no vale? Porque poderia falar da restauração na casa do oleiro, né? Quando o vaso se quebrou na mão dele e ele fez de novo. Poderia falar da restauração da casa, né? A casa caiu e fez de novo. Podia falar da restauração da saúde, né? Lá de quando Ezequias pediu para Deus ter misericórdia, deu para ele mais 15 anos. Sei lá, tanta coisa poderia ser falada, a restauração da fé, mas hoje o que veio ao meu coração durante esse período de estudo foi essa mensagem: restauração no vale. Então, para isso, a gente vai entender um pouquinho o que é vale, né? Todo mundo sabe, eu acredito, mas só para ficar bem claro, o vale é um pedaço de terreno rebaixado, geralmente cercado por colinas, montanhas, né? E o que é que eu posso encontrar no vale? Eu posso encontrar animais ferozes, eu posso encontrar pedras, eu posso encontrar buracos, eu posso encontrar répteis, alguns peçonhentos, cobras, por exemplo. Eu posso encontrar muitos obstáculos no vale, mas o Senhor, às vezes, ele faz umas coisas. Eu gosto de usar a frase do pastor, do nosso pastor presidente, o pastor Walter Brunelli, que ele fala que Deus é bem-humorado. Só pode ser, porque ele faz umas coisas muito diferentes do padrão, né? Então, para isso, para a gente entender do que eu estou falando, nós vamos abrir em Ezequiel, e dessa vez a gente não vai andar muito, a gente vai ficar no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Leiam comigo em suas Bíblias, em seus aplicativos, Ezequiel 37, o versículo 1 e 2, por enquanto, que diz:
Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Bom, além de ser um vale, esse vale aqui, ele era um cemitério, gente. Alguma batalha aconteceu e os ossos foram desprezados, ali era um cemitério a céu abertos. Mas por que que o Senhor tem que levar este profeta até o vale? Muitas vezes na nossa vida acontece que a gente se questiona, mas Senhor, por que isso, por que aquilo? Acredite, sempre tem um porquê, sempre tem um motivo. Deus nunca faz nada por acaso. Deus não é como eu. Eu acordei, hoje deu vontade de ir ali. Não é vontade de ir ali. Deus tem tudo muito bem arquitetado. E você faz parte desse plano de Deus. Você está enquadrado nisso. Se você foi levado a alguma situação diferente, que parecia estar tudo morto, que parecia estar tudo acabado, acredite, Deus tem restauração no vale. Amém? E aqui, um homem, né? O primeiro título que eu dei para isso é Um Homem no Vale. Meu Deus, o que um homem pode fazer no vale? Não diz que ele estava acompanhado, a não ser por ossos secos. Não é? Mas a gente, como eu citei antes, o que ele pode encontrar lá é bicho peçonhento, é buraco, é dificuldade. O que eu posso encontrar no vale? Né? Eu não sei o tamanho desse vale. Eu não sei a localização geográfica desse vale. Eu só sei o que a Bíblia me diz, que era um vale de ossos secos, sequíssimos. Irmãos, se fosse um vale de ossos, já era muito ruim. Mas, vamos dizer que o osso, se ele estiver em bom estado, ele pode ser aproveitado para alguma coisa. Mas se ele estiver sequíssimo, ele está com osteoporose, ele está estragado. Ele não serve para mais nada. Para mais nada, não tem utilidade. Porque se ele ainda tivesse forte, ele poderia, sei lá, faz um pente, faz algum artesanato com ele. Né? Põe em exposição, embalsama lá, põe em exposição, os arqueólogos que iam gostar, né? Mas ele estava sequíssimo, se pegasse ia esfarelar, não servia mais absolutamente nada. Pensa na situação de Ezequiel. Uma situação aterrorizante. É uma visão ruim. Você, de repente, é levado. Ele foi levado, ele não foi porque ele quis. Ele foi conduzido a um vale de ossos sequíssimos. E lá estava ele naquela visão, sem ainda nenhum direcionamento. Mas tem uma coisa muito interessante que acontece quando o homem, e quando eu falo homem, eu estou falando humanidade, o ser humano. Quando você está no vale, quando você está em um lugar, vamos dizer, deserto. Deserto no sentido de não tem pessoas da mesma espécie, não tem seres da mesma espécie. Nós somos seres sociáveis. E ali não tinha com quem ele falar, não tinha como interagir com outro ser humano, para ele dizer assim, olha, ô John, e aí? O que você acha desses ossos? Por que será que a gente está aqui? Vamos caminhar, vamos ver se tem uma saída, vamos ver se tem água, será que tem alimento? Não era isso. Ele estava lá, ele chegou lá, ele foi conduzido para lá, mas sabe o que acontece?
a audição fica bem aguçada. A gente, quando está numa situação de perigo, num lugar estranho a gente fica em alerta. Todo o nosso corpo fica em alerta. Qualquer movimento você percebe, qualquer ruído você percebe, você fica muito mais perspicaz, porque a situação não está na tua zona de conforto. Acompanha comigo. E isso aconteceu com este profeta. Mas, se você estiver nessa situação, você também pode estar vulnerável. Você pode se sentir vulnerável. Porque você está exposto a um caminho que você não conhece, a um perigo que você não conhece. De repente, uma fera pode te atacar e você precisa estar atento. Mas, lembre-se, a sua audição estará muito aguçada. Então, tem um segredo quando o Senhor te deixa numa situação dessa. E, com isso, eu quero ir para o outro tópico que eu marquei assim, ó. Como a audição dele era aguçada, estava bem atenta, então nós vamos dizer, uma ordem inusitada, incomum, aconteceu no vale. Primeiro, ele foi para o vale. E agora, no vale, ele recebe uma ordem. Vamos seguir no mesmo capítulo 37? O versículo 3. 37, versículo 3. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, pelo amor de Deus, o que é isso? Deus te pega, te põe num lugar que para você é ruim, que a visão é dantesca, que você está sozinho e manda você falar com osso seco. Isso me faz lembrar de um missionário, se eu não me engano, o nome dele é Joel. Um missionário que ele estava treinando para pregar antes dele ser missionário, ele tinha muita vontade de ser um pregador. Então, o que ele fazia? Está no livro dele, tá? O que ele fazia? Ele era da roça, então ele pregava, ele colocava melancias em posição, enfiada em estacas, para fingir que era o público. E ele pregava para as melancias. E ele pregava para a melancia e fazia convite para a melancia. Então ele treinava as melancias, com as melancias. E no livro, ele muito bem-humorado também, ele fala assim, melancia dura de coração, irmãos, nunca se converteram. Mas um dia desses que ele fez o apelo, alguém aparece de lá no meio da roça e fala, eu quero. Ele tomou um susto, porque aquilo ali era um ensaio. Mas olha só como Deus faz. Todo dia aquele homem ouvia a mensagem dele. Todo dia ele trazia uma nova mensagem para as melancias, na cabeça dele, no treinamento dele. Mas o Senhor tinha um propósito com ele naquele lugar vazio, ali no meio da roça. O Senhor tinha um negócio. O Senhor queria usá-lo para profetizar vida a alguém. E também tinha um propósito na vida daquele que estava escondido, que era apenas ossos secos. E aquele homem se converteu para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O nosso Deus é bem-humorado, gente. E ele usa coisas inéditas, inusitadas, diferentes. Então não fica constrangido nem com medo se te aparecer uma situação diferente na tua vida. O Senhor pode estar querendo falar contigo. Ele pode estar querendo te usar. Então fica em alerta, abre bem a tua audição e ouça a voz do Senhor, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Amém?
Glória a Deus, que coisa linda, né? Os ossos sequíssimos. Do que nos fala os ossos? Ele fala de estrutura. Imagina o esqueleto do ser humano. Ele fala da estrutura. Se a estrutura está sequíssima, logo não tem como ficar em pé. Logo não tem como se levantar. Logo não tem nem como ser um esqueleto de museu. Não tem como, ele está sequíssimo. Quando pegar, vai esfarelar, vai se acabar. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Quando ninguém diz não tem solução, não tem mais jeito, acabou aqui, ele fala, é aqui mesmo que eu vou restaurar. Glória a Deus. Eu posso restaurar? Não posso, tá? Mas eu estou me referindo como se eu fosse um restaurador. Um vaso, ele quebrou, eu posso na minha casa passar uma colinha, né? Eu posso restaurar uma xícara, vai? Eu posso restaurar um tecido que se rasgou e eu fazer ali uma emenda, uma costura, um botão que caiu, eu colocar lá. Mas, fala sério, não tinha mais nada para ser restaurado ali. Só tinha ossos secos. Pois o nosso Deus, ele vai bem na linha do impossível. Por que isso? Para eu e você saber que é ele que fez e não você. Aleluia. Então por isso que o Senhor te leva até o limite. Sabe, você fala assim, não, mas eu ainda aguento, ele leva mais um pouquinho. Aí você fala assim, não, mas eu tenho uma saída por aqui. Aí o Senhor fecha aquela saída. E aí você vai ficando ali, fala assim, mas poxa, mas o que está errado? Não, não tem nada de errado. O Senhor quer falar contigo e quer que você entenda. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E nesse tópico eu ainda quero dizer, obedeça, mesmo que pareça impossível. Mesmo que pareça não ter lógica, né? Aqui nós temos um ambiente confortável, um ambiente preparado para essa ocasião. Aproveite essa oportunidade, porque o Senhor pode te levar para um lugar totalmente diferente. Mas, sabe, não estou te falando que você vai para a África, que você vai para a Ucrânia. Não, eu estou te dizendo o seguinte, que em situações que parecem impossível, o Senhor pode te usar. Sabe lá o teu parente que você acha que não tem mais jeito? O Senhor está dizendo, tem jeito. Vai ser necessário eu te trazer aqui neste vale, neste lugar, onde você não vai ouvir outra coisa a não ser a minha voz. Eu vou te direcionar. E quando eu te disser, profetiza, profetize. Aleluia. Glória a Deus. Profetiza, irmãos, na vida da tua família. Profetiza na vida do teu filho. Profetiza na vida do teu parente. Profetiza na vida do teu patrão. Profetiza, tem vida aí. O Senhor está dizendo, tem vida aí. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, o Senhor leva um homem para o vale. E lá no vale o Senhor dá uma ordem incomum, inusitada. Profetiza. Ai, nossa. E quando a gente obedece essa voz, essa ordem inusitada, pensa, ser crente é coisa meio de doido. Pelo menos para o mundo. A Bíblia já diz isso, né? Que o poder de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Ser crente é coisa de louco, né? Para o mundo falar, você está perdendo a vida. Mas pensa, quando a gente ouve essa voz e profetiza, acontece uma coisa, um som diferente no vale. Vamos ver ainda Ezequiel 37, o versículo 7 e 8, que diz: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído.
Alguém diga comigo, um ruído. Grave essa palavra. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um glória a Deus. Enquanto eu profetizava, houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. Qual palavra está aparecendo aqui? Um som de chocalho, né? E aqui, para mim, fala um reboliço, né? Fez muito barulho. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Pensa bem, quando a gente ouve a palavra do Senhor e segue a risca, mesmo que pareça impossível. Agora voltemos a nossa mente lá para o vale, cheio de ossos secos. Os ossos estavam misturados, caídos de qualquer forma. Imagina o pé misturado com a mão, com o braço, o crânio para um lado, a coluna para outro, as costelas, tudo misturado, aquele monte, um exército ali misturado, mas de ossos sequíssimos, lembra? Então, quando ele disse, profetiza, o profeta profetizou e começou um ruído. Um ruído. Imagina, quando você começa a falar o que Deus mandou você falar, vai ter barulho, vai ter ruído. Vai ter alguém dizendo que não vai dar certo, que está tudo em desordem, sabe? Aquela bagunça, aquele barulho contrário. Mas não se preocupe, é os ossos procurando o seu osso, cada um procurando o seu lugar. Porque quando você ouve o que Deus te mandou falar e fala, cada coisa volta para o seu devido lugar. Louvado seja o nome de Jesus. E houve um ruído e um barulho. E daqui a pouco, imagina, só ossos se batendo. Como eles podiam estar se batendo se eles estavam se esfarelando? Era para se acabar tudo. Não, eles começaram a procurar. E cadê o meu braço? E cadê a minha perna? E daqui a pouco tinha um monte de esqueleto em pé, irmãos. Quando o Senhor fala, acontece assim. Para o mundo pode ser loucura, pode ser impossível, mas o Senhor está te dando uma ordem direta. Profetiza. Profetiza, profetiza no vale, profetiza sobre ossos secos, profetiza quando estiver sozinho, profetiza quando não houver mais solução, profetiza quando você mesmo estiver desacreditando. Faça que nem disse o profeta: Senhor, tu sabes. Senhor, eu estou aqui com um pouco de medo, mas se o Senhor está mandando, então eu estou falando. Fale de Jesus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Não tenha medo de dizer que o Senhor continua curando. Não tenha medo de dizer que Jesus vai voltar. Não tenha medo de dizer que Jesus salva. O evangelho, irmãos, não mudou. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, vai voltar e vai levar a sua igreja para o céu. Esse é o barulho. Esse é o ruído que tem que ter em volta do vale onde você estiver. Porque onde você estiver, pode ter um vale, pode ter osso seco, pode ter cheiro de morte, mas vai gerar vida. Vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Um som diferente para quem obedece, né? Vale, irmãos, não é lugar de morte quando é no direcionamento de Deus. É lugar de silêncio para que você entenda melhor o que o Senhor quer. Não é lugar de desânimo, também não é lugar de ficar parado. É lugar de profetizar e levantar um grande exército. Por que que o Senhor nos leva ao deserto? Por que Ele nos leva ao vale? Por que Ele nos deixa num lugar tão ermo? Por quê? Porque lá é estratégico. Lá é estratégico. Lá o Senhor quer te usar.
Lá, é lá, no meio da tua família, naquilo que você está pensando agora, na situação que você está achando que é impossível. É lá que o Senhor quer te usar. Deixa Deus te usar, amado. Deixa, não tenha medo não. Não precisa ser pastor para ser usado por Deus. Só precisa ser crente. Só precisa abrir a boca. Só precisa acreditar. Só precisa estar na direção de Deus. É só isso. Abre a tua boca e eu encherei. É o que diz a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Não importa se está seco. Não importa se está molhado, não importa se está sequíssimo. O que importa é por quem nós somos guiados. Lembre-se, este homem, o profeta, ele foi levado ao vale pelo Espírito de Deus. Ele foi conduzido pela vontade de Deus. Ele falou o que Deus queria que ele falasse. O vale não é um fim para quem está na vontade de Deus. O vale é apenas um recomeço, o lugar da restauração. Então seja restaurado, profetize e seja restaurado. Aleluia, em nome de Jesus. Irmãos, tem muita gente por aí querendo profetizar. E eu não tenho nada contra a profecia. Eu sou pentecostal, eu acredito em profecia. Eu acredito nos dons do Espírito. Mas tem gente aí querendo profetizar a sua própria vontade, e não a vontade de Deus. Não é? Outro dia eu estava vendo uma propaganda. E lá na propaganda, não sei se vocês já viram, mas 1, 2, 3, profetiza. Ah, pelo amor de Deus, profetizava para um negócio lá acontecer, que eu não vou fazer a propaganda deles, nem lembro direito também. Mas com certeza essa pessoa que fez essa propaganda, ou é crente ou é desviado. Que profetiza o quê, rapaz? Tu sabe de nada? Tem tudo para dar errado, tá? O produto deles. Porque começaram com a linha errada. Profetizar tem que ser na direção de Deus. Então a gente precisa tomar também cuidado com que tipo de profecia que a gente está ouvindo, que tipo de voz eu estou ouvindo. Né? O que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo o meu vizinho, o meu colega de trabalho, eu estou ouvindo o que a mídia está dizendo dos crentes, o que eu estou ouvindo, que tipo de voz eu estou ouvindo. Não é? Nós temos que ouvir a voz do nosso Deus. E o nosso Deus diz que ainda há esperança. Vamos abrir o livro de Jó, e eu já estou finalizando. Um pouquinho antes de Salmo, o livro de Jó, no versículo 14, o capítulo 14 e o versículo 7, 9 e 10. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Aleluia. Apenas até aqui. Até o 9, tá? O 7, 8 e 9. Porque há esperança para a árvore cortada. Por quê? Porque na nossa visão, ela está morta. O tronco dela pode estar até caído lá no chão. Mas, ao cheiro das águas, ela pode brotar novamente. Então, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que tudo pareça morte, ainda tem esperança. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor ministrou ao meu coração. Ainda tem vida aí, amados. Ainda tem vida aí.
Ainda tem vida aí, ainda tem vida aí. Profetiza sobre os ossos secos. O Senhor quer fazer um grande exército. Se a gente ler o versículo 10, disse que se levantou um grande exército. Aleluia! E novamente o Senhor falou para o profeta: profetiza, porque tinha um exército, tinha pele, tinha tudo, era pessoas, mas não tinha vida. E ele disse: profetiza vida. Profetiza a vida, fala para vir o Espírito, e veio vida, e eis que um grande exército se levantou. O Senhor quer fazer, através da tua vida, através da tua voz, um grande exército. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.